gostaria de compartilhar um pensamento com você que está no livro de 1 Samuel, ali no Velho Testamento, 1 Samuel. Quero ler no capítulo de número 17. Vou ler os versos de 8 a 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, ou no seu aplicativo, ou acompanhar no telão, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quem estava falando essa frase aí? Você sabe quem que estava dizendo, declarando esse desafio? Um palpite? Aí, o Arthur respondeu aqui: Golias, né? Golias, o gigante Golias, que era um dos principais soldados dos filisteus. Ele ali num determinado vale, numa determinada região, num determinado momento, quando os filisteus estavam desafiando os israelitas, né? Eu sei, e eu não estou menosprezando, né, que está acontecendo um conflito ali em Israel nesse momento, mas essa história não é de hoje, né? Davi viveu aí aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, estamos falando aí perto disso, e há 3000 anos esse povo continua brigando ali, né? Continua lutando. Então, o texto ele diz que Golias, um gigante, um homem que era muito grande, ele vem para o momento da batalha ali, para o momento em que as tropas estavam enfileiradas, haviam 2 fileiras de tropa, uma de cada lado, e existia um vale no meio deles. E Golias vem para o meio daquele vale, vem para o centro do vale, e ele desafia as tropas de Israel, bate no peito e fala: olha, se vocês mandarem um homem aqui que me vença, nós vamos servir vocês. E se nós vencermos, vocês nos servirão. Esse desafio de Golias, ele mostra para mim uma série de circunstâncias que hoje surgem nas nossas vidas, que nós hoje enfrentamos no nosso dia a dia. E eu quero trazer aqui 3 aspectos bem diretos e bastante simples, talvez até, para que nós possamos perceber como que nós vivemos o nosso dia a dia hoje e como que as coisas se desenrolam do ponto de vista espiritual. Nós sabemos que o povo de Israel, quando nós lemos Hebreus, fala isso, né? O que está escrito para o nosso ensino. O Velho Testamento ele é uma sombra daquilo que nós vivemos hoje. Quando nós olhamos ali a Arca de Noé, por exemplo, a Arca de Noé é uma representação de Jesus Cristo. Ela representa a salvação da raça humana, a salvação da humanidade, na verdade, não só da raça humana, mas de todos os animais, através de um instrumento de madeira, né, de um barco. E assim existem outros exemplos, tantos, que no Velho Testamento eles são transpostos de uma forma, são colocados, aliás, de uma forma que eles representam o que acontece conosco, o que aconteceu com a igreja, o que acontece através de Jesus Cristo. E quando eu leio o Velho Testamento, eu preciso enxergar aspectos da nossa vida cotidiana com Deus. Se eu leio o Velho Testamento como um livro histórico, meramente histórico, eu corro o risco de desviar ali de alguns propósitos do que o texto quer nos revelar, do que o texto quer nos instruir. E quando eu leio esse texto aqui, eu preciso fazer uma analogia. Israel aqui ele está representando o povo que Deus havia escolhido por herança lá em Abraão, onde Deus havia feito uma promessa para Abraão, da sua descendência veio então um povo escolhido e separado. Israel tem essa característica. Israel ele é comparado muitas vezes com a igreja, né? Nós como igreja, daí nós não esse local físico aqui, essa placa, essa denominação, não isso. Igreja, o corpo de Cristo. Nós como corpo de Cristo, nós fomos, aqueles que aceitaram Jesus, eles passam a fazer parte do corpo de Cristo.
E aí então você é parte, é propriedade exclusiva de Deus. Porque nós somos um com Cristo, Cristo é um em nós, nós somos um com o Pai. E então nós fazemos parte do corpo. E aí então Israel era o povo escolhido, o povo que Deus havia tirou ali para si, né, era a menina dos olhos de Deus. Então Israel nesse conflito representa aqui de certa maneira a igreja. E os filisteus, eles representam o inimigo, não o inimigo de Deus. Deus na verdade não tem inimigos. É o inimigo das nossas almas, o inimigo do povo de Israel. E aí então Golias vem até o vale, profere o seu desafio, declara o seu desafio, e ele traz uma expressão, e eu quero começar com essa expressão, que quando eu li esse texto me chamou muito a atenção. O verso de número 8, bem no início ali, quando ele fala assim: não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Por que isso tem impacto? Qual é a importância dessa expressão? Golias, ele estava olhando aquelas pessoas, não como quem pertencia a Deus. Golias estava olhando aquele exército, aquele grupo de pessoas ali, como alguém do ponto de vista humano apenas. Golias, ao olhar para aquele exército, ele viu aqueles homens, provavelmente com seus capacetes, talvez uma lança, um escudo, ou uma espada em sua cinta, talvez uma armadura de couro, que era mais comum naquela época, e ele enxergava isso naqueles homens. Era isso que Golias estava enxergando. Golias não estava vendo ali o poder do Deus de Israel. Ele estava vendo pura e simplesmente, um grupo de homens que tinha a sua habilidade de lutar, que tinha a sua habilidade de guerrear. Muitos desses homens não eram soldados profissionais, eles eram homens comuns do dia a dia, que tinham as suas atividades, mas no momento de guerra, eles vestiam as suas armaduras e iam para a guerra. Isso era muito comum na antiguidade. Até hoje, na verdade, né? Eu acompanhando os relatos dessa guerra de Israel aí, e meu cunhado, recentemente, agora em agosto, fez uma viagem para lá, o irmão da Andréia, e ele fez através de uma agência, de uma brasileira que mora lá. E eu sigo ela aí nas redes sociais. E ela é casada com um israelita, com um judeu. E eu vi um depoimento dela que no primeiro dia do conflito, ele já foi convocado. O cara tem o seu trabalho, tem a sua profissão, tem as suas atividades, mas ele tem lá na sua casa o seu equipamento militar. E diante do conflito, ele juntou o seu equipamento, se vestiu, deixou ela em casa com um bebezinho de meses, tem meses o bebezinho dela, e ele foi para a guerra. Então, o que está acontecendo agora, por isso que eu falo, né, é muito parecido com o que já acontecia lá no passado. E Golias, ele olha para o exército de Israel e ele vê isso. Ele vê talvez um comerciante, ele vê ali um vendedor, ele vê um empresário. É isso que ele vê, vestido naquele uniforme, naquela armadura. E então ele bate no peito e fala: ó, eu sou o guerreiro, vocês têm um guerreiro para me desafiar? E ele usa essa expressão: vocês que são servos de Saul. E aqui eu quero então fazer a primeira aplicação. Quando nós somos afrontados de uma certa maneira pelo inimigo, quando Satanás, seus demônios, querem agredir os filhos de Deus, eles vão tentar de qualquer maneira, de todas as maneiras na verdade, desqualificar você de quem você verdadeiramente é. Eles vão olhar para você e vão dizer assim: mas você não é formado nessa área? Você não fez aquele curso de casais lá na igreja e agora você não sabe lidar aqui com os problemas do seu lar? Você não fez aquele curso lá de educação de filhos e aí agora está tendo dificuldade de lidar com os seus filhos? Você entende o que eu estou te dizendo? Satanás, quando ele quer te agredir, ele vai desqualificar quem você é. E ele vai colocar você num patamar, num nível de uma vida estritamente do ponto de vista natural. Golias olhou para os soldados e falou: olha, mandem um homem, só um guerreiro, para enfrentar um guerreiro. E os israelitas ali estavam temendo, estavam tremendo, na verdade, tinham medo, porque eles sabiam que eram homens que estavam ali para ajudar o rei. Provavelmente tinha um grupo de homens que era do exército, mas a maioria eram pessoas que se juntavam na batalha.
E aí, agora? Quem que vai lá enfrentar? E, curiosamente, os próprios israelitas, eles olhavam para si mesmos como eles eram. Qual era a condição deles. Então, o que eu estou dizendo para você hoje aqui, é que no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias terrenas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no contexto que nós vivemos, no ambiente que nós vivemos, nós atuamos conforme a nossa formação, conforme a nossa profissão, conforme o conhecimento que nós temos e nós adquirimos, nós gerimos e administramos os nossos recursos com o conhecimento que nós temos adquirido talvez aí ao longo da vida, com a família ou com algum curso que você fez. Você sabe ali, né, precisa pagar as despesas, fazer isso, fazer aquilo, buscar um trabalho, o que eu preciso fazer para ter uma promoção, talvez lá no seu ambiente de trabalho cumprir algumas etapas. Você que tem um negócio ou que atende clientes, o que eu preciso fazer para ter mais clientes? Investir no marketing, investir nisso, naquilo. Nós temos essas armas, elas estão à nossa disposição, esses recursos. Quando falamos dos relacionamentos, seja ele familiar, pessoal, ou um relacionamento mesmo no ambiente de trabalho, nós temos ali, né, acessamos algumas literaturas, lemos alguns livros, nos capacitamos para nos relacionarmos com as pessoas. E quando Satanás quer agredir você, quer de alguma forma te atacar, ele vai exatamente abordar por aí. Ele vai dizer, olha, você que é servo de Saul, você que está aí, largou as suas coisas lá na sua casa, veio até esse campo de batalha para servir o seu rei. E aí, Golias, ele sabia que ele estava provocando aquelas pessoas na condição que eles estavam. E o que eu estou querendo dizer para você com isso é, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, quando nós estamos enfrentando algumas dificuldades, nós temos a tendência de olharmos para nós mesmos e falarmos, poxa vida, mas eu já fiz isso, eu tenho tanta experiência, eu já tentei, eu já passei por essa dificuldade, já consegui vencer isso, por que está acontecendo de novo? Às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e ficamos nos questionando por que nós não estamos conseguindo avançar, o que falta para eu conquistar algo, o que falta para eu conseguir uma vitória, o que falta talvez para ter alguma questão do meu corpo, da sua saúde resolvida. Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes esses pensamentos que nos prendem no ambiente natural, eles estão na nossa mente, eles estão no nosso coração, eles passam por nós. Por que eu estou tendo esses problemas, essas dificuldades com o cliente, ou com o meu chefe, ou com os meus subordinados aqui na empresa, ou com como eu citei já, os meus filhos? E aí então nós ficamos olhando para aquilo que nós fazemos, e muitas vezes, nós achamos que talvez fazer mais um curso, fazer mais uma atividade, buscar o conhecimento talvez de uma outra pessoa, ir para um evento, mude as nossas vidas. Fazer um parênteses aqui, né? O Leonardo reforçou aqui o retiro. Eu quero incentivar você a estar conosco no retiro. O retiro, meu irmão, não é um lugar onde você vai lá resolver os seus problemas. Não vai. Pode ter certeza que não. Não é para isso que nós fazemos um retiro. O retiro tem um propósito muito, muito, muito especial, que é você dedicar um tempo da sua vida, você abrir mão de tudo que você poderia estar fazendo, deixa de lado ali, uma atividade de lazer, uma atividade esportiva, deixa de lado alguns familiares, parentes que você normalmente está com eles, e você fala, Senhor, esse final de semana eu entrego, eu dou totalmente ele ao Senhor, e eu me entrego ao Senhor. Eu quero ter um tempo de relacionamento contigo, quero ser ministrado pelo Senhor, quero ouvir a sua voz, eu quero me entregar ao Senhor. Então, que você possa aí nesse momento de retiro, ter esse pensamento. Nós não fazemos um retiro com a intenção ou com a ideia de que o retiro vai resolver os problemas da sua vida. Nós não vamos fazer isso. Não, nós vamos, claro, dar ferramentas no sentido de estarmos juntos como corpo, orarmos juntos. Talvez você vai ouvir ali palavras poderosas sobre quem você verdadeiramente é. Talvez a tua identidade ela passe por uma mudança de maneira que você passe a se encarar de uma forma diferente. Nós nem anunciamos ainda, nós confirmamos aí ao longo dessa semana o casal que vai estar conosco, é um casal de coordenadores lá de Curitiba, o Raul Zindingler e a sua esposa.
Eles estarão ministrando, eles hoje são os responsáveis por um projeto lá que chama Nine, né? Talvez alguns não conheçam aqui, o Arthur conhece bem porque a filha dele está lá participando da Nine. A Nine é um curso de 9 meses, para a maioria é jovens, não é obrigatoriamente para jovens, onde o jovem ali ele tem que estar com o ensino médio finalizado e ele entra no curso e ele vai ser ministrado em áreas de relacionamento pessoal, profissional e do ambiente espiritual. O curso que nós temos aqui na Comunhão Cristã Fatemi, que é 2 anos de curso, lá eles fazem em 9 meses, eles têm uma carga intensiva da Fatemi. Eles saem com uma titulação de um curso de teologia livre, depois de 9 meses. E eles têm experiências em empresas, estagiando em empresas, e tem toda uma dinâmica de trabalho ali. E o casal que coordena esse projeto, que instrui esses jovens lá, são eles que vão estar conosco ministrando aqui no final de semana do retiro, né? Sexta-noite, sábado de manhã e à noite, e domingo de manhã, nós vamos estar ali compartilhando, eles vão estar compartilhando a palavra conosco. Vale a pena, meu irmão, nós tivemos contato com eles, temos já algum contato com eles. Eu e André estivemos no retiro em maio, onde ele trouxe uma palavra poderosíssima, foi muito impactante. Então vale a pena você dedicar o seu tempo para estar ali no retiro conosco. Mas voltando aqui ao meu assunto, né, fechando aqui o meu parênteses, você não vai para um evento como um retiro para transformar a sua vida. Meu irmão, nada, assim, se existisse vou pegar esse tecidinho aqui de exemplo, se existisse um paninho mágico desse daqui, que eu pegasse e arremessasse em você, e ao tocar em você resolvesse os seus problemas, meu irmão, você pode ter certeza que ia faltar cadeira aqui, ia faltar cadeira no bairro, ia faltar cadeira nessa cidade inteira. Não existe solução mágica nas nossas vidas. Saul, quando ele ouviu Golias desafiando o exército, ele falou: olha, os servos de Saul. Golias, ele desprezou quem era o senhor daquele exército. Ele desprezou quem é que governava aquele ambiente. E o problema é que aqueles homens se viam desse jeito. Eles falavam: nós estamos aqui para servir Saul. E aí talvez viesse uma pontinha de dúvida na mente deles. Falaram: será que Saul vale a pena eu descer lá por Saul para enfrentar esse gigante? Será que vale a pena eu me arriscar ali por aquele cara ali, por aquele homem? Então esse é o ponto que eu quero que você tenha aí comigo nesse primeiro ponto. O conceito, a consciência humana. É dessa forma que Satanás vai negociar com você, entre aspas, tá? Bem aspas aqui. Quando ele tentar algo contra a sua vida, ele vai tentar colocar do ponto de vista humano, ele vai enquadrar você do ponto de vista humano. Você que é formado aí em administração, você que fez isso, você que fez aquilo, você não tem a capacidade de resolver isso daí? É isso que ele vai fazer, ele vai olhar para você do ponto de vista humano. O tópico que eu uso aqui chama perspectiva humana. É isso que Golias fez ali, colocou naqueles homens uma perspectiva humana. Outra coisa que Satanás normalmente faz é exigir servidão. Lembra de Lucas, capítulo 4, quando Jesus, após ser batizado ali, passar pelo Rio Jordão por João Batista, e ele vai para o deserto, e ele fica 40 dias no deserto, num período de jejum. E aí, no final desses 40 dias, Satanás vem, e ele usa algumas circunstâncias ali, a fome é uma delas. E aí, na segunda tentação, lá em Lucas 4, Satanás fala assim: olha, se você se ajoelhar e se prostrado, você me adorar, eu te dou os reinos da terra. Satanás sempre vai procurar colocar para você um aspecto de servidão, de você se ajoelhar diante dele, ele vai te oferecer algo. Provavelmente, o que passava na mente desses soldados é: se um for, eu vou ser escravo, mas eu não morro. Se um for, o restante aqui vai ter problema para viver, mas vai ser melhor do que morrer. Você entende o que eu quero dizer? Satanás, ele quer muitas vezes que você entregue algo da sua vida, uma pequena coisa, para ele te prender em outras frentes, em outras áreas, para que você se torne servo dele em outras frentes. Às vezes é um pensamento, às vezes é algo que você declarou,
Às vezes é algo que você passa pela sua vida ali, que você fala, olha, não, nós tivemos aqui um momento de dízimos. Falei, não, dizimar e ofertar, dar dinheiro para a igreja, já passou isso aí, está maluco, eu não vou fazer isso. Às vezes é um pequeno pensamento, uma pequena atitude. Às vezes é você ficar preso com alguma coisa do ponto de vista da saúde. Você fala, olha, não, fica tranquilo, não vou nem orar por esse problema de saúde. Eu tomo remédio ali, está tudo bem. Não que o remédio seja um problema, né? Não posso falar isso, vivi uma boa parte da minha vida na área farmacêutica, na área da saúde. Mas o que eu quero dizer é, você fica preso com aquilo. E eu vou confessar algo para vocês aqui. Lá no passado, bastante tempo atrás, Davi, meu filho, está no período de alistamento, né? Vai precisar jurar a bandeira agora, já se alistou, fez 18 anos no final do ano passado. E eu lembro até hoje, eu me converti, eu estava prestes ali, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e eu me alistei. E eu não queria servir o quartel de jeito nenhum, eu não queria em hipótese alguma, eu já estava fazendo faculdade, eu estava já envolvido com algumas atividades de trabalho e tal, e eu não queria servir de maneira alguma. Não, nada contra o quartel em si, mas eu não queria. E aí, como eu uso óculos, e eu, ao ter o contato com o Evangelho, as pessoas falam, vamos orar, para que você não precise usar o óculos. E aí eu usei a seguinte expressão. Eu falei, não, eu preciso passar pelo alistamento primeiro. Porque a hora que eu for fazer o exame lá, eles vão ver que eu não... Aí eu vou me livrar do quartel por causa disso. Você entende? Uma besteira, pequena, um pensamento bobo. Mas eu abro mão de algo que Deus me deu por direito, por herança, e me torno escravo em outro lado. Então, quando Saul ouviu Golias esbravejando, o que Golias estava dizendo era isso: sacrifiquem um guerreiro, mande um. Eu ganho desse um e vocês vão nos servir, vocês ficam vivos. Talvez fosse uma boa proposta, porque uma batalha mataria muitas pessoas, muitos morreriam. Talvez o exército todo morreria. E é assim que Satanás lida com a gente. Ele quer, às vezes, ele não quer você inteiro, ele quer um pedacinho. Só que naquele pedacinho ele te prende de tal maneira que você se torna servo. Então, esses dois aspectos que eu coloquei aqui, a perspectiva humana, quando você está numa batalha, enfrentando uma circunstância, uma situação, você olhar para você mesmo apenas do ponto de vista humano, ou você olhar de uma maneira em que você, tudo bem, eu relevo esse princípio aqui, eu deixo ele de lado, mas eu sei que vai sofrer do outro lado, mas eu relevo esse aqui e deixo de lado. Eu não me importo com ele. Meu irmão, esses dois aspectos são formas como nós, muitas vezes, deixamos a nossa vida se enredar e ficamos presos nele. Mas Deus, ele não fez isso. Não é assim que ele lida conosco. Não é essa a forma. Eu estou trazendo aqui dois aspectos talvez mais negativos. Não gosto muito de conduzir as minhas mensagens nesse modelo. Mas nós precisamos entender. E aí, o que é que você precisa entender? Você precisa entender quem você é. Esse é o princípio de tudo. Se você entende quem você é, você muda a perspectiva. Olhe só comigo, 1 Samuel de novo. Aí volta um pouquinho aí no capítulo 16, o verso de número 1. 1 Samuel 16, 1. O texto diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Meu irmão, Deus havia tomado uma decisão e ele disse: Davi vai ser rei. Claro que ele não falou o nome ali para Samuel, o texto diz isso, não diz o nome, né? Mas ele chama Samuel e ele fala: olha, se prepare o chifre, põe azeite no chifre, vá até a casa de Jessé, o belemita, e lá dos filhos dele vai nascer um rei. E aí então, para eu continuar o meu raciocínio, 1 Samuel 16, os versos 12 e 13, o texto diz assim: então, aí vou resumir aqui, né? Samuel chega lá na casa de Jessé, olha o filho mais velho, bonito, fortão,
soldado, aliás, era um dos que estava servindo Saul depois lá na batalha, era soldado, porte de soldado, jeito de soldado. Samuel olha para ele e fala: esse aqui é o rei, tem cara de rei, tem jeito de rei, tem cheiro de rei, tamanho de rei, é o rei. E aí Deus fala: opa, não olhe a aparência, não é esse. E passaram 7 filhos de de Jessé, diante de Samuel. E aí então, quando Samuel desiste de todos, né, Deus orienta ele a desistir de todos, ele pergunta se Jessé tem mais um filho, e então vem o verso de número 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meu irmão, vou conectar as coisas aqui. Eu li um pouquinho mais adiante, ali no capítulo 17, e voltei agora um pouquinho. Davi sabia quem ele era. Davi, um pouco antes daquela batalha diante de Golias, ele sabia que ele havia sido ungido rei. Ele era rei. Porém, Davi não tinha uma coroa sobre a sua cabeça. Davi não morava num palácio. Aliás, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava cuidando de bicho, não de gente. Estava reinando lá no campo. Não estava reinando num palácio, num lugar bonito. E o capítulo 17, ele mostra para nós, um pouquinho antes daquilo que eu li ali, daquele pedacinho que eu li do verso 8, Jessé chama Davi e ele fala: olha, pega 15 quilos de grãos, uma arroba de grãos, põe nas suas costas e leve para os seus irmãos no campo de batalha. Os 3 mais velhos estavam na batalha. E Davi então chega naquele lugar, bem no momento do desafio. Davi, ungido rei, sabendo que ele era rei, consciente da importância da unção que havia vindo sobre a sua vida, estava trabalhando de garçom para os seus irmãos. Isso era o que ele estava fazendo, servindo comida. Naquela época, quem sustentava os exércitos, muitas vezes, não era o rei, não era o reinado, era a própria família. A família mandava comida para os seus filhos, para as pessoas que estavam lá. Jessé manda grãos, manda queijo. Davi leva um monte de comida para o campo de batalha. E o que eu quero enfatizar aqui para você é a diferença entre Saul e Davi. Um rei de fato, empossado com a coroa, com o cetro na mão. O outro um rei ungido, mas sem exercer o seu chamado de rei, diretamente como rei. Os dois estão diante da mesma cena. O mesmo inimigo os desafia. E aí então, Davi, ao ouvir o desafio, fala: opa, espera um pouquinho. Espera, esse negócio aí não está certo. E aí então, 1 Samuel 17:45. Olha só, você sabe a história, você sabe que Davi, ele se dispôs ali a enfrentar aquela batalha, a enfrentar aquele momento. E então ele se posiciona, Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, não dá certo. Davi se livra de tudo aquilo que era velho, de tudo aquilo que era antigo, de tudo aquilo que não teria como levá-lo à vitória. E ele pega lá as suas pedrinhas lá na beira do riacho, e ele vai para a frente do inimigo, e o verso de número 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A grande diferença de Davi e de todo o restante do exército, inclusive dos seus próprios irmãos, é que Davi não servia a Saul. Davi servia ao Senhor. E ele tinha essa consciência dentro dele de tal forma, de tal maneira, de uma forma tão grande, ele era tão convicto disso, que ele não estava preocupado com o tamanho do inimigo. Quando um soldado normal, que não fosse Davi,
Ele olhava para Golias e falava: espera um pouquinho, eu vou no nome de Saul, eu e Saul juntos não ganhamos daquele cara. Esse é o pensamento. Quando você olha para as forças, para a capacidade, para o conhecimento que você tem, pode ser que enfrentar uma situação com esse conhecimento não seja viável. Talvez enfrentar uma situação com a habilidade que você desenvolveu nas suas mãos ao longo da sua jornada, você não vai ter capacidade de vencer. Mas Davi, a consciência dele era muito diferente. Quando ele olha para aquele gigante, ele fala: você é grande, hein? Mas você não viu o Deus que está comigo, porque Ele é muito maior do que você possa imaginar. Você entende a capacidade que existe, a mudança que existe na forma de pensar? Não é uma questão de como eu vou fazer, ou eu vou fazer por isso, ou por aquilo, porque eu sei, porque eu tenho conhecimento. Não, você não faz as coisas no seu dia a dia dessa maneira. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso que eu falei 2 tópicos aqui. O primeiro tópico eu falei a perspectiva humana. Depois eu falei que Satanás sempre vai exigir servidão. Mas existe uma perspectiva daqueles que têm a Cristo Jesus. E essa era a perspectiva de Davi. Eu sei que você pode achar que eu estou maluco aqui, porque não existia Jesus ainda no tempo de Davi, né? Fisicamente não. Mas espiritualmente, do ponto de vista da estrutura, do tabernáculo e de toda a estrutura que existia do templo que Davi pretendia construir, essa consciência estava clara na mente dele. Ele sabia que Deus estava com ele. Meu irmão, o que faz diferença nas nossas vidas não são as ferramentas que nós temos. O que faz diferença nas nossas vidas é nós pegarmos aquilo que nós temos e entregarmos nas mãos de Jesus. E aí sim, isso vai mudar a nossa perspectiva. Isso pode mudar a minha e a sua perspectiva diante de uma dificuldade. Quando nós olhamos para aquilo que está na nossa bagagem, para as nossas lanças, o nosso escudo, a nossa armadura, o nosso capacete, nós podemos fazer uma comparação. Olhar para o inimigo e falar: olha, isso aqui é mais forte que o inimigo. Então, não sei se você já jogou War alguma vez na sua vida, aquele jogo de tabuleiro, né? Aquele jogo de tabuleiro, ele é instrutivo de algumas formas. Que ali você tem uma quantidade de exércitos num lugar, num território, o seu adversário tem uma quantidade de exércitos no outro território, e um vai guerrear contra o outro nos dados, né? Jogando dados. E aí, quando você tem muitos exércitos, você tem muito mais chance de ganhar do seu inimigo. E era assim que Saul, era assim que Golias, era assim que aquelas pessoas estavam vendo a batalha. Mas Davi enxergou a batalha de uma forma diferente. Davi, ele enxergou a batalha e falou: espera um pouquinho, eu, a minha funda e algumas pedras, juntos com Deus, podemos vencer esse inimigo. Você percebe que Davi não se preocupou com o tipo de armadura que ele tinha, se ele poderia ser bem-sucedido ou não. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em saber quem ele era e ter essa consciência clara na sua mente. E aí eu quero seguir aqui o meu pensamento. 1 João, na verdade, a carta de João, né? 1 João capítulo 4, verso de número 4. Na verdade, a gente pode ler aqui do 1 até o 4. 1 João 4, 1. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, verso 4, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. E mundo aqui, meu irmão, é cosmos. Mundo aqui é o lugar. É um conceito, não é somente um lugar, ele é um conceito. Por isso que ele fala a respeito do anticristo.
Quantas vezes você já não ouviu alguém falando sobre o anticristo? Né? Eu já ouvi, o Hitler era o anticristo, Napoleão já foi o anticristo, já tiveram várias nomenclaturas para o anticristo ao longo da história. Mas o anticristo não é uma pessoa. O anticristo é um pensamento, é uma forma de ver, é algo espiritual. E o que João está escrevendo aqui é exatamente isso. Existem pessoas que propagam uma informação, uma notícia, que é derrotista, que é de destruição, que é de morte. E aí ele, no verso 4, ele diz assim: vocês são de Deus, e vocês já venceram essas profecias, já venceram esses problemas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E o mundo, a palavra mundo aqui, ele fala também sobre um sistema de governo, sobre uma forma de governar, não sobre o planeta Terra, não sobre o ambiente, mas sobre uma forma de pensamento na Terra. Pessoas que escravizam umas às outras pela sua maneira de atuar. Da mesma forma que Golias estava querendo escravizar aqueles israelitas. Dessa mesma maneira. Então o que eu estou trazendo para você hoje aqui é que ao enfrentar as suas circunstâncias, as suas batalhas, o seu dia a dia, a sua vida cotidiana, prática, você pode juntar sua bagagem, as suas ferramentas, as suas armas naturais e enfrentar o dia a dia. Vão existir momentos em que você vai vencer. Vão existir momentos em que você vai perder. Porque nós estamos batalhando, lutando num ambiente natural. Mas nós temos um inimigo, e esse inimigo atua espiritualmente. E ele quer escravizar você. Então, quando você vai para essa batalha, pegue as suas armaduras e deixe de lado, ou pegue as suas armaduras e as suas ferramentas, não deixe de lado, pegue elas e entregue nas mãos de Jesus. E fale: Jesus, o Senhor está vendo a afronta aqui, o Senhor está vendo o desafio, o Senhor está vendo que o inimigo, ele quer me destruir, ele quer nos destruir. Mas eu não estou lutando aqui em nome de um homem, não é em nome de Saul que eu estou lutando. Não é em nome de uma bandeira, de uma porta, de uma placa de igreja que nós estamos lutando. Não é em nome de uma pessoa, de uma ideia, de uma ideologia. Não. Eu estou indo contra Golias, em nome do Senhor. Você entende que isso tem uma diferença enorme? Você entende que isso te dá uma capacidade diferente, no sentido de você pegar as suas ferramentas e dizer: Senhor, como é que nós vamos derrotar aquele gigante? E Davi não derrotou com uma lança, não derrotou com uma espada, não derrotou com um escudo. Ele derrotou com aquilo que ele tinha habilidade nas suas mãos. Arremessar pedras com uma funda. Era a habilidade de Davi. Que entregue nas mãos de Jesus, que entregue nas mãos do Senhor naquele momento, foram mais do que suficientes para destruir o inimigo. E aí eu quero terminar aqui então, lendo com você o texto que diz, que está em Efésios capítulo 2, Efésios 2, bastante lido e conhecido por nós aqui, verso de número 4 até o 10, quando diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão, especialmente aqui o verso de número 6, juntamente com Ele, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Meu irmão, no mundo espiritual, você está no lugar mais alto. Se eu subisse qual que é a montanha mais alta do mundo? Não é lá no Everest, Monte Everest, lá no Himalaia, na cordilheira do Himalaia. Se eu subisse nessa montanha, 8.000 metros de altura, mais ou menos. Em Maringá, nós estamos a 570 metros acima do nível do mar. Você imagina multiplicar isso
por algumas vezes aí, né? 2, 4, 6, 7, 16 vezes, mais ou menos isso. Se nós subíssemos na montanha mais alta do mundo, nós não ficaríamos mais alto do que aonde nós estamos com Cristo Jesus. Você entende o que eu quero te dizer? Meu irmão, você está no lugar mais privilegiado que você poderia estar. No lugar mais privilegiado que você poderia estar. Aqueles homens desafiados por Golias achavam que eles estavam no chão. Davi, desafiado por Golias, sabia que ele estava com Deus, num lugar de vitória, num lugar de conquista. Meu irmão, o que muda a nossa vida não é aquilo que é o lugar onde nós estamos, mas é com quem nós estamos. E é isso que Davi tinha diferença. Davi não estava ali por causa de Saul, por causa de Aminadab, seu irmão, seus irmãos e seus outros irmãos. Não, ele estava ali porque o Senhor estava com ele. Essa consciência que você precisa ter. Ai, mas você não sabe, eu estou com um problema aqui, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma situação aqui que eu não consigo me desembaraçar dela. Meu irmão, aonde você estiver, o Senhor está com você. E do ponto de vista espiritual, você está acima de qualquer outra pessoa. A não ser daqueles que estão em Cristo Jesus junto com você. Você está lá junto com eles. E as ferramentas, as armas que nos levarão a alcançar uma vitória, não estão, não vêm, não partem de algo humano, de um recurso humano. Tudo depende da perspectiva que você tem, tudo depende de como você vê, de como você percebe as coisas, tudo depende de como você crê e em quem você crê. Pode ser que do ponto de vista material, físico, né, humano, natural, as circunstâncias não sejam exatamente um reflexo do que eu estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Mas se você não conseguir enxergar que você tem uma identidade, que você está em Cristo Jesus, que você é filho de Deus, que você tem um Pai que é Deus, se você não conseguir entender essa perspectiva, você vai continuar buscando ferramentas, fazendo cursos, fazendo atividades para aprender um pouco mais e tentando lutar com essas armas. Quando você entende que quem está contigo é maior do que qualquer dificuldade, aí sim os recursos que estão nas suas mãos vão passar para Jesus e Ele vai te ajudar a vencer a qualquer circunstância. Meu irmão, lembra lá daquele menino dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Por que Jesus precisou de 5 pães e 2 peixes para fazer a multiplicação? Por que Jesus não pegou um pão e um peixe? Ele não tinha poder para multiplicar a partir do 1? Será que ele tinha poder para multiplicar a partir do 1 ou ele precisava de todos? Sabe qual é a diferença? Quando aquele menino entrega tudo a Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, a partir de agora, pensa assim, ele era um menino, no meio de uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e talvez ele fosse um dos poucos que tinha comida, preencheu a sua lancheirinha ali e levou a comida. Ele era um dos poucos que tinha comida suficiente para ele ficar ali 2 dias, 3 dias talvez, e voltar para casa sossegado para se alimentar em casa. Só que quando ele pega tudo que ele tem e entrega nas mãos de Jesus, ele passa a falar para Jesus: Senhor, agora eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu não dependo mais daquilo que eu trouxe comigo. Não são mais as minhas espadas, o meu escudo, a minha lança que vai me fazer vencer. É aquilo que eu tenho e que eu dei para o Senhor. É aquilo que eu te entrego que vai me levar à vitória. Meu irmão, Davi só derrotou a Golias porque tudo o que ele tinha, ele havia entregue nas mãos do Senhor. E o que ele tinha não tinha absolutamente nada a ver com um guerreiro. Não tinha absolutamente nada a ver com um homem experiente em batalhas. O que ele tinha era quase que uma brincadeira. Pedra e um estilingue, vou usar uma expressão mais contemporânea. E com aquilo,
Deus o fez derrotar Golias. Meu irmão, pegue os seus 5 pães e os seus 2 peixes, tudo que você tem de habilidade, coloque nas mãos de Jesus. Não queira depender de você. Não queira depender daquilo que você um dia reservou para você. Não queira depender daquilo que um dia você preparou e falou, não, agora com isso daqui eu vou ter sucesso. Com esse curso aqui, agora ninguém me segura. Não. Não é aquilo que o ser humano fez que vai te assegurar vitória. Não é aquilo que foi criado por um pensamento humano que vai te assegurar vitória. A vitória que vem sobre a sua vida depende do quanto você entrega nas mãos de Jesus, porque nele somos mais que vencedores. E a vitória da perspectiva de Jesus não necessariamente é uma vitória da perspectiva dos homens. Ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. Não, nem sempre a vitória de Jesus é essa. Jesus sim, ele nos torna benditos, nos faz abençoados, nos faz prósperos, mas para que nós possamos abençoar outras vidas, com propósito. E quando nós entregamos o que nós temos nas mãos dele, pensa que aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. E depois de talvez 3 horas, 4 horas de distribuição, ele recebeu um retorno de 12 cestos. É muito mais vantajoso você entregar as coisas que você tem nas mãos de Jesus. Foi muito mais vantajoso Davi olhar para aquele homem, para Golias, para o seu inimigo, e dizer, olha, não estou sozinho, e eu não estou com esse exército. Eu e o exército poderemos perder, mas eu e Deus, não. Aí não tem como perder, aí não tem derrota, aí não tem como ser destruído. Meu irmão, quando nós estamos com Cristo, independente do que sucede, das circunstâncias, a nossa vitória é garantida, a nossa vitória é certa, não tem como ser derrotado. Então que você possa hoje mudar um pouco a sua perspectiva, não olhe como Golias queria que o exército de Saul olhasse. Vocês, servos de Saul, vocês não são servos de um homem, vocês não são servos de pessoas. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, temos a justiça, a justificação de Deus em nós. O sangue do Cordeiro nos tornou puros, o sangue do Cordeiro nos perdoou, o sangue do Cordeiro nos fez entrar para além do véu, o sangue do Cordeiro nos colocou na sala do trono. E esse é quem você é. E aí as circunstâncias, o dia a dia, as batalhas, as lutas, o trabalho, isso vai acontecer, mas na convicção que você tem de quem você é, você vai vencer, você vai conquistar. Não é a determinação humana que vai atribuir a você o valor que você tem. Golias desprezava aquelas pessoas por quem eles eram, mas ele não reconheceu Deus. Quando Golias olhou um menino, ele desprezou mais ainda. Porém, esse menino tinha algo poderoso sobre a vida dele, que era a comunhão e o relacionamento com Deus. Que você possa usufruir disso, que você possa usufruir desse relacionamento, que você possa usufruir dessa vitória. Eu quero convidar você a ficar em pé, neste momento. Como o Marco Aurélio Filho falou, nós pulamos aqui o momento de libertação, propositadamente, porque eu gostaria de fazer esse momento agora, mas com uma perspectiva diferente. Não com a perspectiva de que talvez um tratamento, uma terapia médica, não com a perspectiva de que um apoio aí financeiro de um banco, sei lá, vai resolver os seus problemas. Não. Com a perspectiva de que você e o Senhor juntos são mais do que vencedores. E aí eu quero fazer dois desafios, eu vou chamar assim. O primeiro deles aqui é fazer uma pergunta para você, bastante simples, bastante direta. E a minha pergunta é, em algum momento da sua vida, você já orou entregando a sua vida a Jesus Cristo? Se você nunca, em nenhum momento fez uma oração de entrega, onde você pôde expor do fundo do seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo.
Se você nunca orou assim, entregando a sua vida a Jesus, eu quero desafiar você a levantar uma das suas mãos. Nós, como igreja, queremos orar com você neste momento. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você quer fazer isso, nós estamos aqui hoje para apoiar. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, Viane. Existe mais alguém no nosso meio que gostaria de fazer essa oração, de entregar a sua vida a Jesus? Amém. Feche seus olhos. Vou pedir para que toda a igreja repita da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e hoje eu te peço, entre em minha vida. Eu pego os meus pães e os meus peixes e eu entrego nas suas mãos. Eu sou teu e eu te agradeço, porque hoje o Senhor me recebe e recebe tudo que tenho e tudo que sou. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. O meu segundo desafio, bastante simples também, é chamar você para vir aqui à frente. Se você tem algo na sua vida que você tem como um desafio,